Galera, se liga, um novo rumor chegou quente na internet. Parece que vazou o plano secreto do Kevin Feige pra mega cena que vai quebrar o cinema de novo em Vingadores de Guerra Secreta. Sabe aquela do estádio pular? Que agora talvez não esteja mais tão secreta assim, lógico, né? Enfim, o Kevin Feige, chefão da Marvel Studios, ele quer recriar aquela cena dos portais que entrou pra história em Ultimato. Foi um dos momentos mais épicos do cinema, da história do cinema, né? Por isso a ideia é que agora seja mais épico ainda. Ao invés de ser exércitos do sempre pelos portais, vão sair muito mais heróis, muito mais vilões de peso, de franquias diferentes da Marvel. Sabe os outros filmes da Marvel que você já assistiu, de diferentes épocas? Vem comigo que eu vou explicar melhor esse vazamento pesado e os personagens que vão estar nos próximos Vingadores. Peter aqui! Vocês já tão careca de saber que independente de qualquer coisa, independente de vontade de roteirista, diretor, produtor, o que é que seja, né? No final do dia, a vontade suprema é a vontade do Kevin Feige! Esse é o cara que manda. Pô, se ele chegar e falar, eu quero tal cena no filme, eu quero essa cena aqui, os roteiristas e diretores vão ter que dar um jeito de botar essa tal cena que o Kevin Feige queria no filme. Você viu lá, né, quando o She-Hulk quebrou a quarta parede. A decisão final do que entra e o que não entra foi dele, foi do Kevin Feige. Por isso que é importante ficar ligado no que ele tá falando, sabe? Em quais as intenções dele, quais são as intenções dele. Então adivinha por que eu tô aqui? Ao que parece, vazou um segredo quente do Kevin Feige. Todos os canais gringos, todos os sites net estão noticiando um rumor forte que parece ter vindo de uma fonte confiável. E nesse rumor diz o seguinte, abre aspas, a visão e o sonho do Kevin Feige é ter uma cena similar à cena dos portais no final de Vingadores Ultimato. Porém, ao invés de só se restringir aos personagens do UCM, nós vamos ter personagens de múltiplas franquias da Marvel convergindo neste ponto. Isso vai incluir os Homens-Aranha do Tobey Maguire e Andrew Garfield, Hugh Jackman como Wolverine, vários integrantes dos X-Men da Fox, o Quarteto Fantástico e assim por diante. Kang terá devastado múltiplas dimensões neste ponto e essa será a resistência final dos heróis do multiverso contra ele. E fecha aspas. Eu sei que você tá pensando, né? Porra, a gente já viu isso em Multiverso da Loucura. Toda essa história de trazer os heróis de outras franquias, né? Como, sei lá, o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, o Justiceiro, Wolverine do Hugh Jackman, os X-Men da Fox, a Quarteto, Tobey, Andrew, toda essa galera dos filmes de heróis fora do CM foi um dos rumores e vazamentos fakes que fizeram na época de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu sei disso. É aquela velha história do ui, o lobo tá vindo. É a segunda vez que estão vazando uma coisa parecida. Então vai ter muita gente com o pé atrás. E tá certo. Mas galera, pensa comigo. Pensem. O Kevin Feige não é burro. Ele sabe que as pessoas começaram a falar desse crossover porque é essa a experiência das pessoas, é algo que iria abalar o cinema, é algo que as pessoas querem assistir. Pô, vai dizer que você não ia querer ver uma coisa dessa? Só imagina, galera, na boa, vários heróis do multiverso reunidos, Chris Evans voltando como Capitão América de uma realidade alternativa, ao mesmo tempo ele também volta interpretando Tocha Humana em outra realidade, Robert Downey Jr. volta como Homem de Ferro de outra realidade, podem ter vários Tony Stark diferentes, vários Robert Downey Jr., pode ter até o famigerado Homem de Ferro superior do Tom Cruise. Né? Todos os fancasts dos fãs na internet podem aparecer. Keke Palmer como Vampira, Luke Evans como Namor, Daniel Radcliffe como Wolverine, sabe, mutantes de várias realidades, atores consagrados da Fox, da Sony, vários Homens-Aranha. Tem espaço para literalmente todo mundo. Vai ser a gente finalmente vendo um multiverso grandioso como deveria ser. Seriam só participações rápidas, especiais, não seriam cachês mirabolantes e trariam um peso gigantesco pro filme. Sabe, teria uma coisa, um fanservice absurdo, como nunca se foi visto antes, sabe? E no final das contas, o que importa? Bilheteria, isso traria muita bilheteria. A gente viu com o Miranha do Tobey e do Andrew. Funcionou, aquela coisa nostálgica. Eles aprenderam, eles querem uma coisa grandiosa como foi também entre Guerra Infinita e Ultimato, que vai ser agora, né? Esses dois filmes dos Vingadores, vai ser um depois do outro. Como se tivesse sido saindo do cinema no primeiro filme, fazer um xixi e demorado um ano ali quase pra voltar, né? Nesse meio tempo a galera vai estar aquecida, fazendo várias teorias. Galera, isso não é uma coisa infundada, ok? Existe uma base para esse vazamento. Primeiro, que os dois filmes dos Vingadores que vão encerrar essa grande saga no CM já tem título. Primeiro vem Vingadores Guerras Secretas e depois vem Dinastia Kang. Nos quadrinhos, a última Guerra Secreta escrita pelo Jonathan Hickman foi literalmente o fim do multiverso Marvel. O Dr. Tina, ele pegou os poderes dos Beyonders e juntou vários fragmentos do multiverso Marvel num só lugar, que é o Battleworld, o mundo de batalha. Era como se fosse um reino medieval com vários personagens do multiverso coexistindo naquela única realidade, sabe? Tinham, por exemplo, trocentos Thors, que eram basicamente a guarda real do Dr. Destino. Era a polícia daquele universo lá, eram os Thors, tipo um bop de Thor. Tinham trocentos Homens-Aranha, um reino tóxico só de Hulks. Era isso, é na mente louca do Dr. Destino, ele criou isso.
E por aí vai, era literalmente um multiverso Marvel reunido. Então não achem que a Marvel escolheu um filme para ser chamado de Guerras Secretas à toa, além do nome dessa grande saga da Marvel, que é a saga do multiverso, né? Isso não é à toa. Eles estão preparando um grande evento de escala multiversal que com certeza vai contar com muito fanservice, muita nostalgia. Mesmo que esse grande crossover pelos portais não existisse nos planos do Kevin Feige antes, depois de todo mundo falar sobre isso, né, em Multiverso da Loucura, é impossível não tá. Eu acho que é impossível não tá, agora tá. A mesma coisa aconteceu com a reunião dos 3 Homens-Aranhas em No Way Home. Bora lembrar que antes desse evento virar oficial, tudo começou com uma teoria louca de fã lá, de algum fã louco na internet. Sabe, uma ideia louca e que parecia impossível na época de juntar as 3 versões do Homem-Aranha do cinema. Se aquilo nunca tivesse acontecido, sabe, essa união dos 3 Homens-Aranha, se eu viesse hoje e falasse pra vocês que eu acredito que isso é possível, porra, você ia me chamar de Jorel. Vocês iam falar que tá louco, cara, porra, isso não vai acontecer nunca, né? É verdade. As pessoas, elas queriam ver esse fanservice, queriam essa nostalgia. Todo mundo tava louco por isso e a Marvel entregou. E o resultado foi qual? Uma bilheteria, né? A bilheteria de quase 2 bilhões de dólares de lucro no cinema. Absurdo isso, absurdo. O que eu posso dizer pra vocês, a essa altura do campeonato, é que o mundo inteiro tá na expectativa pra Guerras Secretas e Dinastia Kang. Todo mundo sabe que o Kang é um vilão que conquista várias linhas do tempo. Ele não conquista só a que você conhece, entende isso, galera? É um vilão que nas histórias dele, ele luta com várias versões diferentes dos Vingadores ao mesmo tempo. Esse é ele. Tipo, não tô inventando. Ele é assim, ele vai enfrentar 3, 4, 5 Tony Stark. Sabe? O tempo todo, Guerras Secretas é basicamente sobre multiverso. Todo mundo sabe que o nome dessa grande saga do Semi, que compila as fases 4, 5 e 6, é Saga do Multiverso. Porra, se não pegar essa palavra e fizer jus a ela, não tá sendo multiverso. Galera, tá todo mundo esperando algo grandioso do nível que foi em Guerra Infinita e Ultimato. Quanto mais perto a gente for chegando desses 2 filmes dos Vingadores, mais as pessoas vão cobrar pra esse crossover multifranquias acontecer. Você pode perceber, esse é o primeiro vídeo do canal que fala sobre isso. Tá iniciando agora, vocês vão perceber que vários outros vão falar também. Porque está acontecendo, tá nascendo. Não sou eu que tô criando, não é isso que eu tô falando. Tô falando que eu já trouxe pra vocês. Isso vai começar a ficar mais forte, esse rumor. Vocês vão perceber isso. Vazamentos, cara sendo visto gravando. Pô, Tony Stark, Tom Cruise. Eu tô só prevendo as loucuras aqui agora, né? Se vai acontecer, não sei. Eu acho que vai. Então, na minha opinião, faz total sentido esse rumor do Kevin Feige já estar planejando como fazer essa cena. A gente não sabe se vai ter fase a 8, 9, 10, a gente não sabe se vai ter isso. Pode ser o fim da Marvel ali e de repente um reboot pra ter um novo Tony Stark, um novo Capitão América, né? Porque não pode ficar sempre matando os personagens e criando novos, né? Nas histórias de quadrinhos não são assim. Então pode ser que termine ali, e se for terminar naquele ponto pra rebootar, pra começar um novo universo Marvel nos cinemas, que forma melhor de terminar do que essa? Pensa nisso. Comenta aqui, você ia gostar de ver isso no cinema? Qual a sua opinião sobre essa cena e quem que você faria questão que estivesse lá nessa cena final saindo de um portal? Abrindo o portal e saindo. Pô, pode ser eu também. Se quiser comentar que sai eu, pô, seria maneiro também. Toca aqui agora, se inscreve no canal. A gente vai junto desmembrar esse rumor. Vai ter mais coisa acontecendo sobre isso. Te garanto que vai. Não tem nem dúvida. Se agora for um formigamento muito forte, você tem que estar comigo com o sininho. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!